Europeu, onde o primeiro-ministro britânico Boris Johnson participa de uma coletiva de imprensa ao lado do chefe da OTAN e do premier da Estônia. Vamos lá acompanhar. A OTAN e os aliados trabalham juntos e podem tornar essa visita possível. É um prazer receber vocês aqui na Estônia. Eu gostaria que fosse numa circunstância mais agradável. Estamos aqui para tratar da segurança da Europa, porque esse cenário mudou dramaticamente. Depois de Geórgia, Crimeia e Donbas, o ataque ao Donbas aconteceu a partir da semana passada e Putin se mostrou um autocrata e um agressor capaz de atacar seus vizinhos. Putin liberou 200 mil soldados contra um país livre e soberano. Seus alvos são hospitais, escolas, jardins de infância, vidas ucranianas inocentes. E nós, infelizmente, esperamos testemunhar horrores ainda maiores, incluindo bombardeios indiscriminados. Nós lamentamos todas as vidas perdidas na guerra de Putin. E nós não podemos também negligenciar a ameaça do uso de armas nucleares. Soubemos que as tropas de Lukashenko também entraram na Ucrânia. E não há dúvida que Belarus é um coagressor nesse conflito. Toda a comunidade internacional deve agora se posicionar contra o mal. E nós estamos contra essa agressão desde o início e tenho orgulho de dizer isso. Temos testemunhado uma mudança de políticas nos mundos democráticos, todas em apoio à Ucrânia e com o objetivo de isolar o agressor. Algumas parecem até impensáveis até alguns dias atrás. A OTAN precisa de uma estratégia de defesa e deve estar preparada para se defender as partes mais vulneráveis dos países com os quais fazem fronteira. Isso inclui estabelecer a presença permanente em terra, no ar, a postura defensiva e a urgência defensiva nos planos de atualizar os planos de defesa da OTAN. Ao mesmo tempo, nós precisamos apoiar a Ucrânia. A ajuda aérea é crítica aqui. Nós devemos continuar apoiando de forma militar, humanitária e financeira a Ucrânia. Nós não devemos parar até parar Putin. Isso se trata da violência brutal e da destruição e a luta do corajoso povo da Ucrânia. A Ucrânia deve receber um sinal claro de entrar à União Europeia. A segurança da Ucrânia é a segurança da Europa. Embora não haja uma ameaça militar às nossas fronteiras na Estônia, a OTAN deve se adequar à nova situação de segurança. Nós devemos tratar da defesa em terra e da defesa aérea. As decisões já tomadas para fortalecer a defesa aqui, nós hoje conversamos sobre a ação coletiva com a OTAN. Eu gostaria de agradecer ao Reino Unido e aos aliados que já estão na Estônia e aqueles que já agiram para enviar militares para as nossas ações. Devemos trabalhar juntos para fortalecer a Ucrânia e fortalecer as nossas próprias defesas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom revê-la. É muito bom estar aqui de novo em Tapa, na capital da Estônia, nessa missão tão importante. A OTAN tem uma missão importante nessa aliança defensiva porque ela existe há 70 anos, não para agressão, e sim para a paz e estabilidade. E nos últimos anos isso foi testado na Guerra Fria, no Afeganistão. Isso importa porque o mundo está ficando mais perigoso
e um lugar demais instável. Nós testemunhamos cenas nos últimos dias que não queremos ver e imaginávamos que nunca veríamos na Europa. Um povo soberano lutando por sua vida contra um inimigo que tenta subjugá-lo pela força. Apesar das ambições de Putin, o mundo tem se unido e está unido pelos valores e pela coragem dos ucranianos, liderados pelo presidente Volodymyr Zelensky. Eu tive o privilégio de falar com o presidente Zelensky nos últimos dias, desde a invasão russa, e sou testemunha de sua determinação firme e de que seu povo nunca deve ser subjugado. E a cada dia ele mostrou que o presidente Putin teve um erro de cálculo desastroso. As tropas não são bem-vindas na Ucrânia como Putin havia prometido. Nós, como comunidade internacional, temos a responsabilidade de ajudar os ucranianos nesse esforço. E é por isso que o Reino Unido deslocou 22 mil membros de suas forças armadas para treinar, para ajudarem a Ucrânia. E é por isso que o Reino Unido está também cedendo 140 milhões de libras para ajuda no esforço humanitário. Nós temos especialistas em questões humanitárias e em logística para ajudar os vizinhos da Ucrânia para que eles abriguem as pessoas que estão chegando às suas fronteiras. E essa é a primeira fase dessa ajuda, e também as pessoas que vão chegar ao Reino Unido. E junto com aliados de todo mundo, o Reino Unido executou rapidamente o seu maior pacote de sanções já impostas a uma nação do G20. Nós temos organizações de bancos, a petrolíferas, ligas de futebol e competições esportivas que deixaram claro que Vladimir Putin e seu regime devem ser isolados da comunidade internacional por causa de suas ações. Ao apoiarmos o povo da Ucrânia, nós também devemos nos preparar a nossa resiliência, tanto para proteger o nosso povo como nossos valores. São medidas defensivas e nada além disso. E é o que a OTAN vem fazendo nos últimos 70 anos. Nós não iremos lutar com as forças russas na Ucrânia, e nossos reforços que concordamos aqui na Estônia são para reforçar os membros da OTAN e os Estados-membros. Muito obrigado. Obrigado, secretário-geral Stoltenberg. Caros, é ótimo estar aqui em Tapa com os senhoras e senhores. Estamos aqui para ver os soldados que vão defender a Estônia, defendendo nossos valores e nossos aliados. Esses soldados estão mantendo a segurança e a liberdade das nossas nações e têm a nossa gratidão. Muito obrigado à Estônia por nos receber e por ser um forte aliado da OTAN. E obrigado a Boris e ao Reino Unido por liderarem esse grupo aqui na Estônia. E obrigado pelos trabalhos dos últimos 5 anos. Obrigado também por dobrar as contribuições das últimas semanas com mais soldados britânicos vindo à Estônia. Isso faz uma diferença gigantesca e mostra a solidariedade da OTAN. Nós estamos juntos neste momento de crise. O povo da Ucrânia está lutando com bravura contra essa invasão não provocada da Rússia e nós condenamos firmemente a guerra causada pelo Kremlin. Os aliados estão impondo sanções, estamos aumentando a presença da OTAN nos nossos aliados para poder nos defender e estamos aumentando o nosso apoio para que a Ucrânia possa se defender. Os aliados da OTAN estão enviando armas e mísseis e munição para a Ucrânia.
Também estamos fornecendo milhões de euros em apoio financeiro e humanitário. Meus parabéns à Estônia e ao Reino Unido pelo apoio prestado à Ucrânia. Nas últimas semanas, em resposta ao ataque russo à Ucrânia, nós aumentamos a nossa presença defensiva em terra e em solo, em terra e em mar, perdão, em vários locais. Muitos navios no Mar Báltico e no Mediterrâneo. Os Estados Unidos e outros aliados estão trazendo soldados para os países europeus. Nós estamos colocando pela primeira vez na história a Força de Defesa da OTAN, porque não pode haver sombra de dúvida, não pode haver espaço para nenhum erro de cálculo. O nosso comprometimento com o artigo 5 é sólido. Nós precisamos proteger cada centímetro do território da OTAN. Nós precisamos evitar conflitos e preservar a paz. A OTAN é uma aliança de defesa. Nós não buscamos conflito com a Rússia. A nossa mensagem ao presidente Putin é a seguinte: pare a guerra. Retire suas forças da Ucrânia e entre em esforços diplomáticos de boa-fé. O mundo está ao lado da Ucrânia em seu pedido de paz. É ótimo estar aqui na Estônia e estamos na nossa aliança condenando a ação russa na Ucrânia. Agora nós estamos abertos para perguntas. Por favor, digam o nome do veículo de imprensa e o seu nome antes de fazer a pergunta. Usem o microfone, por favor. Olá, eu sou da televisão da Estônia e eu gostaria de perguntar ao primeiro-ministro Boris Johnson, o seu país apoiou voluntários que estão prontos para lutar na Ucrânia. O que o senhor pensa, em que circunstâncias a OTAN deveria se envolver diretamente nessa... Muito obrigado pela pergunta e eu vou ser bastante claro aqui, porque a sua fala não está exatamente correta em termos de apoio a voluntários. Isso não é algo que o Reino Unido está fazendo ativamente. Mas eu entendo, claro, a sensação e as emoções daqueles envolvidos nesse conflito. Eu não consigo pensar em nenhum momento nas relações internacionais no qual entre a diferença entre certo e errado, entre bem e mal, foi tão óbvia como agora. E é claro que a Ucrânia tem a razão. Mas nós temos leis no nosso país sobre conflitos internacionais que têm de ser seguidas. E quanto aos comentários, como o Caris também agora comentou, a OTAN é uma aliança de defesa. Qualquer membro da OTAN, se entrasse em conflito direto com a Rússia, é algo que não está sendo contemplado. Membros da OTAN não estão contemplando entrar em conflito direto com a Rússia nesse momento. Precisaria de um acordo para essa atividade e isso não está na agenda. O que está na agenda, contanto, é a oferta de suporte e apoio humanitário, apoio logístico, defensivo e de armas letais. A gente acompanha aí nesse sexto dia de conflito diversas reuniões acontecendo simultaneamente. A Assembleia Geral da ONU, por exemplo, voltou a acontecer hoje, meio-dia, no horário de Brasília. Até então foram cerca só de 20 chefes de Estado ontem que falaram na ONU, ou seja, ainda falta muita gente para falar hoje, entre Estados Unidos, Alemanha, Índia, Japão e em outras nações também. A gente acompanha aí a tela dividida, Boris Johnson de um lado, a Assembleia da ONU de outro. Vamos acompanhar um pouquinho.
Muito obrigado. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para os três agora. Há muita cidade sob bombardeio nesse momento, especialmente a cidade de Kharkiv. E a cidade de Kiev parece estar sendo cercada por um comboio gigantesco da Rússia. Essas táticas usadas pelas forças russas e o uso de munições em áreas civis anti-Putin, será que não coloca em risco a capital? E uma pergunta específica para o primeiro-ministro. O Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido, assim como a Rússia, é um membro permanente do Conselho de Segurança. O senhor apoia medidas para retirar a Rússia do Conselho de Segurança da ONU? O que nós vemos na Ucrânia é, de fato, aterrorizante. É horrendo ver os passos que estão sendo tomados e essa crise continua se intensificando. A pergunta sobre se as cidades cairão. Bom, nós não valorizamos o suficiente inicialmente a bravura e a defesa dos ucranianos para se defender. Os russos querem conquistar as cidades e querem tomar as cidades para si. E eu acho que haverá muita resistência dos ucranianos. E uma questão é conquistar, outra questão é manter a cidade. É muito difícil manter o controle de uma cidade, já que não há nenhum apoio ucraniano à invasão russa. O que nós vemos é que os ucranianos surpreenderam a todos com a sua motivação de defender o seu país e defender sua liberdade, e o mesmo se aplicaria aqui, porque nós perdemos a nossa liberdade uma vez e não queremos perdê-la uma segunda vez. A nação como um todo está pronta para defender o seu país e retomar o seu país, construindo a resistência. Sobre a questão de Kharkiv, é algo realmente aterrorizante. Se lembrarmos do mercado de Sarajevo e o bombardeio em Bósnia, é uma atrocidade sendo cometida deliberadamente contra um centro civil. E falando sobre o segundo comentário, na estrutura da ONU, é difícil fazer movimentações sem voto e com a questão do veto num Conselho de Segurança. Existe um paradoxo aí. Você não consegue mudar isso sem o acordo dos russos. Mas o que está acontecendo é que o centro da congregação da ONU está começando a notar como é horrenda essa situação. Cada dia que passa mostra o heroísmo da resistência ucraniana. E nós vemos o que está acontecendo na Ucrânia, vemos os bombardeios, como o míssil que nós vimos hoje em Kharkiv e a destruição de populações civis. As pessoas estão com o estômago revirando ao ver o que está acontecendo, vendo essa agressão russa contra os ucranianos. E o presidente Putin não pode ter sucesso, ele tem de fracassar nesse ataque à Ucrânia. O que estamos vendo agora é uma nova onda de ataques contra a Ucrânia, contra as pessoas, essa coluna de armamento russo que está se movendo em direção a Kiev vai trazer mais mortes, mais sofrimento e mais baixas entre civis. Portanto, nós devemos manter esse apoio contínuo à Ucrânia, ao mesmo tempo em que a gente continua pedindo à Rússia que pare com essa guerra sangrenta e impondo os custos ao país através das sanções. E eu gostaria de dizer mais uma vez,
elogiar a coragem do povo ucraniano e das forças ucranianas e do presidente Zelensky. É uma situação aterrorizante, inaceitável, é uma violação completa do direito internacional. Alexander Bilak, Delphi News. Uma pergunta para Boris Johnson. Em março, o Reino Unido terá enviado mais de 2.000 soldados para apoiar. E o que vai... Qual seria o ponto que faria... Qual seria o limite a ser atingido para esse envio? Muito obrigado pela pergunta. Nós estamos muito orgulhosos de estar aqui com os nossos aliados franceses, dinamarqueses e, é claro, com os anfitriões estonianos. Nós estamos dobrando aqui o nosso compromisso, que é um grande compromisso sendo feito. As medidas podem ser sempre revisadas e a nossa prioridade nesse momento é a segurança dos nossos parceiros e aliados em todas as fronteiras da OTAN. Não só na Estônia, mas também na Polônia, na Romênia, no Mar Negro. O Reino Unido está aumentando a sua presença em todos os países da região. A mensagem que nós estamos transmitindo aqui é que se Putin acha que ele vai acuar a OTAN, ele está redondamente equivocado. O que ele está fazendo está fortificando a OTAN com o Ocidente. Muito obrigada. Acho que é todo o tempo que tínhamos. Eu agradeço a presença de todos. Mais uma pergunta da televisão dinamarquesa. Algo me diz que a sua pergunta vai ser muito interessante. O senhor aumentou o número de tropas na última semana. O senhor gostaria que a Dinamarca também aumentasse o número de tropas? Eu tive um excelente discurso com o primeiro-ministro, com a primeira-ministra, e ela entende muito bem a situação, e eu entendo e fico contente de ver o aumento da contribuição dinamarquesa. É sempre muito bom contar com a Dinamarca e a sua contribuição, mas eu hesitaria em comentar mais. Baseado nas questões feitas, nessa semana foram feitas questões difíceis. Uma jornalista ucraniana enfrentou o senhor hoje com perguntas difíceis. Foi um momento bastante emocionante. Como o senhor está apoiando, se na verdade não está cedendo a esse pedido para lutar diretamente na Ucrânia? Só voltando aqui aos pontos que foram feitos pelos colegas, é muito importante que entendamos que a OTAN é uma aliança de defesa. Este é um momento no qual erros de cálculos e de entendimento são muito delicados e precisamos entender tudo com muita clareza. Isso não quer dizer que nós não possamos auxiliar os nossos amigos ou que os nossos amigos não tenham direito à autodefesa. E é isso que nós estamos fazendo. Quando falamos de uma proibição de voo, por exemplo, nós temos que aceitar a realidade de que isso envolve o abate de aeronaves russas, caso eles desrespeitem essa imposição. E esse é um grande passo, não é apenas um ponto de um único país da OTAN. Muito obrigado a todos.